O facto é que agora, olhando mesmo para a nossa temática, o Orçamento Geral do Estado em Angola foi aprovado para o exercício económico de 2022. Num contexto geral, antes de olharmos para este orçamento que foi aprovado, como é que se cria políticas, como é que se perspectiva a implementação do Orçamento Geral do Estado? Quais são os contextos da implementação? Normalmente, o Orçamento Geral do Estado é aquele instrumento, é aquela ferramenta que vai gerir as receitas e despesas públicas. E elas vêm tendo sempre em rúbrica onde vai ser aplicados esses orçamentos. A projeção é feita normalmente com as necessidades que o Estado tem. Me refiro às despesas. Temos as receitas, que são os impostos, que são outros fundos que vamos arrecadar para o bem do Estado. Agora, temos também as despesas que o Estado vai conter anualmente. Podemos considerar o orçamento em três perspectivas e funções. A primeira perspectiva do orçamento é econômica, ou seja, criamos o orçamento para estabilizarmos a economia do país. No caso específico, o Orçamento Geral do Estado. Mas esta economia tem de se efetivar quando é viável. Criamos o orçamento, vejamos, para a projeção do orçamento que foi aprovado no ano passado, era de 14,7 bilhões do Kwanza. Sobre o orçamento, exige a noção da implementação e a efetivação para atingir os desiderados que se pretende. Os 14,7 não foi tão eficaz para dizer que tivemos um orçamento que criou o bem-estar social. Porque o grande problema pelo qual o nosso orçamento às vezes não é muito viável é a receita pelo qual, a fonte de receita pelo qual vai ser projetado o orçamento. Nós até agora não temos uma receita fixa, nem dinâmica, temos uma receita oscilante. Até agora o Orçamento Geral do Estado prende-se no preço do barril do petróleo. E o preço do barril do petróleo em Londres ainda é oscilante. Porque vamos rever e temos uma anuência da anulidade e da retificação. Mas esta é uma realidade só de Angola ou é abrangente a muitos outros países? Em muitos países existem, mas têm outras fontes de receita e não pensam só no petróleo. O nosso grande problema em Angola é que a nossa fonte para a projeção do Orçamento Geral do Estado é o petróleo. E por isso que andamos sempre nas revisões do orçamento. Porque vamos dar exemplo, e queira Deus, aqui precisamos mesmo ter a noção de Deus nas nossas vidas, na nossa economia. Se o poço secar, aí a oscilação do preço do barril do petróleo não depende nem da dinâmica, nem de esforço, nem de estudo. Depende também da sorte e de Deus. Porque se realmente o orçamento até dia 1 de janeiro, ela fica ativa. Se porventura queiramos, e vamos pedir aqui a Deus, que não oscile mais, que permanece até ainda acreditamos, vai ser uma mais-valia se voltar a aumentar. Porque normalmente se ela oscilar, agora temos $80 por barril. E no decorrer do ano econômico tende a oscilar e baixar. Já metemos em risco o nível de despesa que planificamos para o próximo ano. O grande problema que nos compromete são os excessos de despesa que o Estado cria. E em muitos dos casos, despesa desnecessária. Vou contextualizar aqui algo que pode ser muito mais interessante. A luta titânica, e nós tínhamos parabenizamos, acompanhamos, incentivamos, é a redução excessiva da cesta básica. Agora parabenizamos a iniciativa da redução do IVA, de 50%, de 14% a 7%. Pensamos que agora tinha que voltar a rever também o preço da propina e, posteriormente, não esquecendo, algo que pode ser condição sine qua non, revemos a questão do IRT. O nosso IRT, Imposto de Rendimento de Trabalho, é muito alto, é muito caro e não satisfaz a vida do próprio homem que vai elaborar. Aqui, algo que pode ser desperdício. Temos a necessidade de baixar o preço, ou seja, o preço da cesta básica. Quem coordena o preço da cesta básica é mesmo, passo o termo, a própria coordenação econômica. É que deve impor regras, e o país tem lei.
os importadores devem obedecer às leis, porque até já gozam de flexibilidade, já gozam de algumas isenções em questões aduaneiras. Agora, têm ir ao mercado e pensarem também no povo. Estas isenções favorecem, naturalmente, estes operadores económicos? Não, algumas vezes sim, porque vamos ver, nem todos os produtos da cesta básica que se importam está incluso o IVA. Estou a falar, por exemplo, dos medicamentos, os produtos farmacêuticos não Está cobram isento. IVA, está isento. Então, há muitos produtos que passam. Então, o indivíduo que já não paga o IVA não pode estar a exceder preços altos. Isso é especulação de preço, é má fé. Agora, é o próprio órgão regulador que tem de fiscalizar e acompanhar. É muito triste quando diz que os nossos importadores decidiram baixar o preço. Não, isso não justifica. E não sustenta o fundamento do que estamos aqui a dizer. Porque vamos cair sempre nas especulações. Baixou no lado, não, tem que ter um órgão regulador. Preço de arroz, 25 quilos, a partir de agora tem de ser, vamos dar exemplo, 7 mil. É a meta das famílias. E o Estado, desde então, acompanhou e coordenou a economia. Perdeu o norte quando perdemos a noção também das divisas a nível do país. Quem nos dava a divisa fechou. Mas isso não justifica. O Estado sempre tem planos B para tudo. Por isso que existe assessoria até na própria presidência. Agora, eu chamo de desperdício, quando temos necessidades prioritárias, a compra, por exemplo, dos léxicos para os magistrados. Isso não é prioridade para o Estado. Esses carros não vão trazer o bem-estar das populações. Os próprios magistrados não é com aquelas viaturas que vão minimizar o fluxo do processo que temos lá junto das procuradorias e dos tribunais. Temos que ver aquilo que é prioridade. A prioridade é que é baixar ainda o preço da cesta básica. Se há fundos necessários, vamos ainda investir por aí. Eu, num dos programas aqui da Palanca TV, já apresentava algumas soluções para o baixar do preço da cesta básica. Nós temos duas fontes de receitas que não estão inclusas no Orçamento Geral do Estado. Estou a falar do Fundo Soberano e estou a falar dos capitais que foram repatriados. Esses fundos não vêm inclusos lá no Orçamento Geral do Estado. E são valores que nem têm nada a ver com o Estado. Esse valor veio de bandeja, o Estado recebe de bandeja. Então o Estado podia criar políticas e estratégias que visavam o sobreaproveitamento e tirar a mais-valia possível. Eu dei exemplo da outra vez. Se o próprio governo tiver o bom senso e for ente do bem, podia alocar e chamar o Ministério do Comércio e Indústria, da Indústria e Comércio. Também estão sempre a mudar e eu depois não entendo qual é o propósito, se mudam para quê, não é para quê, mas pronto, respeito. Este Ministério podia a todo custo trabalhar com os nossos entrepostos. Os nossos entrepostos foram sempre fonte do fomento do bem-estar da cesta básica. Quando se falava de arroz e de fuba, toda a gente olhava nos armazéns dos entrepostos. Só que hoje não tem visibilidade. Pois bem, é uma questão que achamos ser conveniente e que o povo gostava muito de ser elucidado relativamente a isto. O Orçamento Geral do Estado tem, digamos, um valor anual, não é? Este valor é apresentado diante da Casa das Leis, é apresentado ao povo. Do ponto de vista fixo, tão logo termine o ano ou o exercício económico, o não cumprimento deste valor global, já que foi distribuído, como é que se equilibra, como é que se traz aqui a razão para depois a aprovação de um outro orçamento? Aí sim, os homens que têm feito a projeção, vou falar do Ministério das Finanças, têm pecado muitas das vezes em não trazer os dados a esta pública. Porque o povo já sabe, o ano passado, o exercício económico 2021, o orçamento foi 14,7. Este ano é 18. Aqueles 14, o que é que se fez neste intervalo? Qual é a fotografia que nós temos quanto a isto? Mas é aí onde chamamos que, às vezes, o Estado, enquanto ente de bem, peca porque não traz os dados em asta pública, não divulga, não traz resultados, nem traz impactos. Nós é que vemos os impactos num ou no outro setor, mas mesmo assim não justifica que isso seja uma mais-valia. Vamos tentar avaliar.
No orçamento do ano 2021, tendia a projeção, e ficou assim aprovado, 14,7 bilhões de kwanza. Sobre o orçamento econômico, que está agora a terminar, quem tinha que trazer os resultados é o Ministério das Finanças, porque é lá que faz a projeção. Chamamos, em linguagem econômica, regra de projeção para o orçamento. Porque tem regra publicitária, que é aquela que o Ministério das Finanças elabora a proposta e manda para a Assembleia. Tem a regra na perspectiva em que enquadramos o próprio orçamento e queremos ver o impacto do resultado. Vamos ver exatamente o que acontece com o orçamento para 2022. Tende a 18,7 também bilhões de kwanza. Em comparação com o ano econômico transato, temos uma diferença de quase 4 bilhões de kwanza. Provavelmente, sobre os 4 bilhões de kwanza, que é oscilante, o governo pretende fazer um ajustamento salarial. Seria uma mais-valia. É um passo a acreditar e nós podíamos louvar a iniciativa do Estado. Só que o nosso grande problema, a fonte de receita pelo qual se projetou o Orçamento Geral do Estado não é credível para sustentar os salários da função pública. Por quê? O preço do barril de petróleo não é dinâmico, oscila. Vamos dar exemplo que nós acreditamos que, a partir de agora, o salário do pessoal da função pública tende a subir. É interessante. O Estado vai continuar a pagar com esse aumento que temos dos 4 bilhões a mais, porque os 14 já conseguimos ver a diferença. O que é que vai acontecer? Se porventura haver alguma oscilação e o preço do barril tende a baixar, como é que o Estado vai reajustar o orçamento? O salário é algo estático. Então temos que ter fontes de receitas sustentáveis. E uma das fontes, e pode aqui me perguntar, se podíamos apresentar alguma fonte alternativa para criar o sustento e o fomento do próprio emprego, é arrecadarmos mesmo nossos impostos. E provou-se que os impostos, sobretudo o IVA, o Estado já conseguiu pagar no ano que estamos a terminar muitas das receitas e despesas que tivemos só com os impostos. O nosso grande problema é que os nossos impostos também não são credíveis. Aquilo que o agente da estrada, da polícia, na estrada vai interpelar e vai pagar a multa, essa multa tinha que se rever ao cofre do Estado. O que é que condiciona a credibilidade destes impostos? É a cultura da micha e da gasosa. Porque em muitos dos casos o que tem acontecido, e com muita visibilidade, é que alguns gestores públicos, espero que não esteja a errar, não conseguem, não fazem, não têm boa fé de arrecadar o fundo a favor do Estado. Vais às conservatórias, vais às identificações, paga-se tantos emolumentos, mas nem sempre esses valores se vêm repercutindo no bem-estar do povo ou para o próprio Estado. Quem é que gera as contas do Tesouro? É um agente do Estado. Quem é que acompanha? Quem supervisiona? E qual é o impacto daquilo que eles vão fazendo para termos a certeza que está a ser bem gerido? Olha um dado curioso. Normalmente, no fim do ano econômico, todos os valores que foram alocados para o orçamento daquele ano, se não forem geridos e retirados, voltam a favor do Tesouro. Agora a pergunta que fica, o Estado nunca vem a esta pública dizer que aquele gestor foi preso porque não conseguiu gerir o valor. O gestor que retira o dinheiro e o dinheiro acaba voltando no Tesouro porque for mais gerido, tinha que estar detido, preso, porque é mau gestor. Este mês de novembro e dezembro são os 2 meses que o Estado tem dinheiro. Porque o Estado tem que retirar o dinheiro do Tesouro a favor das despesas do próprio Estado. O dinheiro não pode voltar para o Estado. Então, ali temos de perceber que o Estado peca quando não vem divulgar os resultados pelo qual... Não importa resultados positivos e negativos, mas tem que apresentar ao povo. E vai me perguntar, por exemplo, qual vai ser o impacto do Orçamento Geral do Estado para o povo, na vida do povo. Só vai ter um impacto positivo se o povo perceber o que é isso, o orçamento. Nossa, que por uma questão política e estratégica, olhando para a imagem internacional do país, se tem condicionado esta divulgação?
Mas é isto onde nós falhamos. Às vezes temos que mostrar os nossos erros para sermos ajudados. Quando ocultamos os nossos erros, continuamos a pautar pelos erros. E é o povo que hoje despertou, Luís. O povo angolano hoje não é o mesmo de 75. É o povo que quer exigir os seus direitos. E é o povo que tinha que saber. Porque o povo que tinha de saber que o orçamento para 2022 tendia ou tende a 18,7 bilhões do Kwanza, do qual vai ser implementado sem rúbrica. Vamos dar exemplo, a área social tende a 7 ou 8%, hipoteticamente, porque não li muito ainda sobre... Mas, essencialmente, 21,7% é a estimativa de aumento para o setor social e a educação. Mas vamos ver, se há um aumento para o setor social dentro do orçamento, quer dizer que tinha de haver alguma uma mais-valia, tinha que ter algum impacto, tinha que haver alguma melhoria no bem-estar do povo. E é o povo que depois terá que exigir. Mas a melhoria é emergente? Quando o orçamento está elaborado é emergente. Porque todos os meses o orçamento está. É uma quota que tem de sair. O que não é emergente vai ser o impacto final do ano econômico. Porque tem de determinar o ano, que é a famosa regra da anulidade. Quer dizer, o orçamento é feito na base de um ano. Enquanto o ano não termina, não podemos fazer balanços. Temos que deixar o ano terminar para depois fazermos alguns relatórios daquilo que foram nossas receitas, aquilo que foram nossas despesas e vamos depois pensar nos débitos, quais são as dívidas que temos que pagar para a projeção daquilo que foi o PIB do ano. Depois, para que haja um impacto, sobretudo positivo, na vida do povo, o governo deve divulgar mais as rúbricas e ao qual vai ser incluída o próprio orçamento. Mas quando vimos este bolo orçamental de 18 bilhões de kwanzas, dá aqui a ideia de que o ano económico 2022 poderá ser favorável para a população? Politicamente, sim. Mas isso economicamente, não. Nem juridicamente. E a projeção do Orçamento Geral do Estado é vista nas três perspectivas, econômica, política e jurídica. Econômica tem de ser eficaz. E a gestão tem que criar eficácia. O fim último do bem-estar da gestão é a eficácia. Eu vou criar uma eficiência para conseguir ter eficácia. Isto é a perspectiva econômica. Politicamente, dentro do orçamento fala-se porque rege-se pelos direitos fundamentais. Existem estratégias e programas que o Estado vai gizar para o bem-estar. Agora, quem fez a política é que tem a programação, é que tem um programa do governo. Então ele tem que mostrar como está a ser implementado as suas políticas. Juridicamente, é importante que enquadramos o orçamento na perspectiva jurídica, porque muitas das coisas e rúbricas que vamos tendo como projeção é na base das normas e das leis. É de lei. Por exemplo, o setor social recebeu algum orçamento, setor da defesa. Está vendo? Outros setores da urbanização, obras públicas, tudo isso. Então, é norma, é lei, nós estamos a seguir. Para haver a efetivação, também deve haver fiscalização. E até agora, eu não sei, espero que não esteja errado, fala-se muito pouco da fiscalização dentro da Assembleia. Não se fiscaliza quem está a fazer a gestão. E por isso que falávamos da implementação. Para implementarmos, temos que fiscalizar quem está realmente a implementar. Porque às vezes não está a implementar bem. E todos esses custos é fruto do que o imposto do próprio cidadão fez. Mas o crivo da fiscalização passa por quem? Tinha que ser a margem. Não podia ser o mesmo partido a governar, o mesmo a se fiscalizar, é mentira. Tinha de ter a própria oposição, a sociedade civil, a fiscalizar aquilo que o governo está dizendo. Porque em casa, em nossa casa, não pode ser eu a me fiscalizar. Tem de ser uma outra empresa, imparcial. A margem vem e fiscaliza, porque vai apresentar dados na margem da imparcialidade. Quando eu vou chamar o Luís, meu amigo, Luís, você, assim estamos a cair mais na história da corrupção. Tu a nenhum momento vais querer me prejudicar, mesmo que esteja errado. Mas a noção que tínhamos que ter é a noção da verticalidade e da imparcialidade. Quem tinha que fiscalizar tinha que ser a sociedade civil. Tinha que ser os próprios partidos da oposição.
Porque quem governa já tem todos os poderes, detém todos os poderes. Agora, quem não governa é que acompanha quem governa. Agora, imaginemos, se você não me deixa fiscalizar, como é que vamos saber se realmente conseguimos atingir o alvo desejado? Conseguimos tirar os 14,7 bilhões do Kwanza? Ninguém tem certeza. Olha, mal acabamos o orçamento, já temos um novo orçamento. Aqui passa-se despercebido. E precisamos aqui analisar um aspecto que também vai ser interessante. As prioridades para a efetivação do orçamento. Existem rúbricas e despesas, repito, são desnecessárias. Aconteceu no orçamento passado, uma escola em Cabinda, que já tinha sido feito no ano anterior. Ainda voltou a aparecer no mesmo orçamento. Ali estamos a dizer que temos que haver fiscalidade. Alguém tem que acompanhar. Vamos construir o quê? A escala, a estrada nacional 100. Qual é o troço? Porque depois temos que analisar. Um ou outro grande problema do Estado é que vem esta pública e diz assim, o Estado recebeu um financiamento de 43 milhões do Kwanza, vamos dar exemplo, para a efetivação do troço Estado Nacional 100. Assim falou, acabou. Não volta a dizer, não, olha, agora efetivamos a estrada. Não! E depois o povo fica equiparado, mas falou verdade ou mentiu? Percebem? Depois também é muito triste as nossas estradas. Eu não sei se a margem da mista dos 10% é que acaba estragando aqueles buracos na estrada, porque os nossos carros na estrada estão dançados, é tanto buraco que depois nós não percebemos. A pergunta é, houve fiscalização? Mas quem fiscaliza, fiscalizou mesmo. É triste. Pois bem, já nos separam 40 minutos da hora 8, nós ainda aqui a refletirmos sobre o Orçamento Geral do Estado, olhando essencialmente para o seu impacto na vida da população, os critérios de implementação, que carece mesmo de um processo de fiscalização, tal como fez menção aqui o Dr. Mário Saveto, economista. Por agora vamos a um curto intervalo, voltaremos, olharemos essencialmente ainda para outros pontos que marcam esta perspectiva temática. Até já. Pois bem, estamos de volta novamente aqui para a conversa aberta e descontraída, sempre com a perspectiva académica que nos referencia claramente aqui na primeira página, olhando para o tema que acaba por ser, digamos que, importante para a população, pelo facto de refletir sobre o bem-estar, não é, do povo. Estamos aqui a tecer considerações sobre o Orçamento Geral do Estado, os critérios de implementação e o seu impacto mesmo na vida das populações. Por esta altura, importa aqui discutirmos sobre a intenção de um governo, não é? Quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado. O que é que um governo perspectiva sempre? Economicamente, atingir aquilo que são as necessidades das suas despesas. Porque já tem receita e vai usar bem as suas despesas. Economicamente, ou seja, economicamente é isto. Politicamente, as estratégias que o partido no governo vai traçar para o bem-estar. Vamos analisar bem aqui, bem-estar é social e também político. Porque nenhum político vai no poder para sair pobre. E aqui é triste que eles vão pobres e querem sair ricos. Mas é em Angola ou em outras realidades? Em outra realidade também existem, só que a nossa aqui é aos extremos. Em África é pior. Porque as pessoas pensam que quando são nomeados é mais uma oportunidade de se darem bem na vida, que não é certo. Enquanto gestor e servidor, tem de sair com um bocado mais. Aceitamos, porque tem algum subsídio, não é? Tem algumas valências, tem alguns acréscimos, mas não sai rico. Não é justo que saia rico, porque ele não entrou rico. O que acontece é para as grandes democracias, vamos falar dos Estados Unidos, onde só tem duas perspectivas, republicana e democrata. E normalmente os que estão lá têm que ter estabilidade para dar garantia ao povo. Eu tenho que ter um gestor, um dirigente que já tem. Um que também não tem saldo, me manda ligação. É dirigente de quê? Estamos ao trabalho, isso é inverso. Falamos também na questão
do término do ano econômico. Normalmente, quando se projeta novo orçamento, é porque o antigo terá estado esgotado. Ou seja, o termo correto é: vamos projetar o novo porque o antigo já acabou. Só que na prática não é assim que acontece. Ou seja, fica alguns valores na conta? Curiosamente, sim. Porque a projeção é feita em detrimento do valor zero do orçamento. E o que é feito com estes valores que ficam? Em muitas das vezes, e fruto daquilo que nós acompanhamos, não só enquanto comentador acadêmico, mas também sou gestor, eu lidero uma multinacional e eu sei muito bem a realidade disto. O que tem acontecido é muitos valores que foram alocados para o Orçamento Geral do Estado, em muitos dos casos, acabam voltando para o Tesouro. Porque o gestor não se dá conta, não cria estratégias, não cria programas que arrecadam esses fundos. Hoje, quem é que tira o dinheiro no Tesouro? É a empresa. Nem acrescentado ao Orçamento Geral? Não pode, porque o orçamento já está projetado. O que tem acontecido é que muitos gestores não criam estratégia junto das empresas. Hoje, quem recebe o dinheiro do Orçamento Geral do Estado são as empresas. Porque cabimenta-se uma fatura, manda-se para o Estado, os seus gestores aprovam e mandam para as finanças. As finanças dão um aprovar também e, por si, manda para o banco. Quem autoriza o pagamento daquela despesa? A empresa e as finanças, sob orientação do Ministério ou do gestor de quem tutela o orçamento. Mas esta é uma iniciativa, do ponto de vista administrativo, correta? O Estado percebeu que estaria a trabalhar na transparência, porque é uma forma de burocratizar para melhor gerir. No passado não era assim, era o gestor assina, tem dinheiro. Mas percebemos que havia, como consequência, especulatos, desvios, e o governo tentou acautelar isso. Que não é o gestor que assina e recebe dinheiro, não. Tem de passar numa unidade para aprovarem a despesa, o nível de despesa, e depois a própria finanças autorizar o pagamento à empresa. Quem faz o pagamento é o banco. E a empresa, por sua vez, recebe os fundos e disponibiliza os bens ou serviços ao Ministério, à instituição pública. Porque esse, por sua vez, o que vai precisar da empresa é os bens ou serviços. Não se recebe dinheiro. Por que é que por esta altura, e quando falamos de projeção económica, falamos do Orçamento Geral do Estado, só se fala da petrodependência? Porque desde se há inúmeros outros recursos. Desde então, o Estado, e repito, há muita pouca divulgação sobre as fontes de receita. A única que se fala, a única que se apresenta, a única que aparece é sempre o preço do barril de petróleo. Ou seja, vemos sempre o petróleo como a única fonte de receita para a projeção do Orçamento Geral do Estado. E isso não é aceito, nem é justo, e nós não concordamos. Porque Angola é um daqueles países que detém recursos a todos os níveis. Vou repetir, Angola tem tudo para se dar bem. Se não se dar bem é porque há um grupo de pessoas que não querem ver bem de todos. Nós temos todos os recursos possíveis, temos magnésio, temos o diamante, temos o ouro, temos outros recursos, que não, até madeira nós vendemos aos chineses. Pergunta que fica, onde que vão esses recursos? Também podia-se fazer sentir esses recursos dentro da projeção do Orçamento Geral do Estado. O próprio ministro da Geologia e Mina tinha que vir dizer assim, para este ano arrecadamos isto e vai a favor do Estado. Nunca ouvimos. E se ouvimos é sempre no esconderijo, nunca em esta pública. Por isso que depois o povo reclama. Há muita pouca divulgação sobre aquilo que são os orçamentos, sobre aquilo que são as projeções, sobre aquilo que são nossas fontes de recursos. Nós temos recursos excessivos, não é escassos, excessivos. Mas o Estado não mostra isso. Quer dizer, e vamos entender, que durante os 40 anos, pelo qual um partido na situação governa, foi nos fazendo acreditar que foi sempre trabalhando na margem do único recurso, que é o petróleo. Mas já queres saber hoje, o petróleo já não é o recurso viável para sustentar as nossas despesas.
Quando fala de sustentabilidade das despesas, vem aqui a reflexão daquilo que falou durante a sua primeira intervenção, que tem que ver com o Orçamento Geral do Estado. 18 bilhões é esta a cifra. O Presidente da República faz menção que poderá haver ajustamento salarial, depois fala mais em retirar ou redução do pessoal. Como é que poderemos aqui contextualizar, porque fez menção que esse Orçamento Geral do Estado, o próximo ano, poderá facilitar nas contas dos funcionários públicos? É uma questão muito pertinente. Eu falo mesmo com muita tristeza, porque, Luís, nós ouvimos de Sua Excelência, Presidente da República, aquilo que vai ser os ajustamentos do salário. A própria ministra chegou e disse que vai ajustar os salários da função pública. Mas a pergunta é que fica, com que fonte de receita ela vai ajustar? Do petróleo não convinha, é utopia. Vou repetir e vão voltar a me chamar. Se querem ajustar o salário com o aumento do preço do barril do petróleo, é melhor dormir. Porque não vai sustentar o salário. O salário é estático, não é dinâmico. Se aumenta uma vez e depois para. E quando se já aumenta o salário, as pessoas têm a noção que o meu salário já foi reajustado. E todos os meses eu vou ter que esperar. E vejamos que estamos a depender somente do petróleo. Não vamos sustentar. E se sustentarmos, não vai ser durável. Em economia existem dois termos interessantes, sustentabilidade e a durabilidade. Nós conseguimos sustentar quando nós acompanhamos, quando a fonte é credível, quando é viável o projeto que se quer criar para a fomentação do próprio aumento do salário. Vamos respeitar, o governo pensa que vai reajustar, seria a melhor medida possível. Porque as famílias até agora não têm poder de compra. E reajustar podia equilibrar de que maneira o nível social e o bem-estar das famílias. Mas o grande problema, vamos criar aqui mundos no ar. Como diz alguém, vale a pena na mão do que dois a voar. Se realmente queremos ajustar, a pergunta que fica, por que queremos depois diminuir o número de agentes no Estado? O Estado quer reajustar, ou seja, ajustar o salário para diminuir o pessoal? Ou quer diminuir o pessoal para ajustar o salário? Há aqui coisas que temos que começar a ir ao fundo. E é muito sério. Se for para o fazer, que tenha mais calma, tenha muita prudência antes de aplicar, para depois não cairmos em maus lençóis. O povo está muito atento. O povo não é mesmo de 79. O povo não é mesmo de 75. E talvez também não é mesmo de 92. O povo hoje é de 2021. Hoje, a população tem medo da aposentadoria. Por quê? Desculpa? A população tem medo da aposentadoria, digo, Sim, os funcionários públicos. É por duas razões. Em países mais estáveis, onde há estabilidade, as pessoas é que lutam para ir à reforma, porque já deram o que podiam. E compensa ir descansar com o que eu tenho. Nós em Angola, não. O indivíduo, quando diz que vão te aposentar, parece que ainda não fez nada. E o indivíduo parece que quer começar hoje e tem medo de ir à reforma. Mas por quê? Porque as estratégias que foram usadas não visavam o bem-estar de quem está a fomentar o trabalho. Então, a preocupação hoje que tinha de reaver, haver e existir, é criar um fomento no bem-estar daquele que produz. Até estimula. Uma das estratégias para sairmos nesse mal-estar era pensarmos na produção local. Porque nós vamos produzir, vamos arrecadar mais fundos, mais receita a favor do Estado. Mas só se pensa em diversificar a economia quando um país está em crise? Pensa-se sim, é interessante. Mas a diversificação da economia não é falácias, não é teoria, é formar o quadro. Os outros países se desenvolveram, o caso da China, até em 2000 fazia parte dos países do terceiro mundo. Hoje é potência número 2, porque a primeira coisa que fez, formou os quadros. E foram os quadros que vieram arrecadar fundo a favor do Estado. Vamos dar exemplo, no Suquilamba, onde vivemos, foi fruto do trabalho dos presos que vieram da China. O próprio preso não era inútil, era útil. Vais ver os nossos mosaicos, está todo a cair. Porque quem construiu é preso. Não é o grande empreiteiro.
Então vamos ir ao fundo. Aqui é uma anomalia que podíamos incutir naquilo que é o processo de formalização da parceria. Se pensamos na produção local, temos que capacitar quem vai produzir. O nosso grande problema é que falamos de diversificação, mas não formamos quem vai diversificar. Diversificação não é teoria. Diversificação não é desperdiçar fundos e valores com viagem desnecessária. Temos constatado. Há que coisa que o povo reclama. É assim, em nossas casas, quando se está mal, não é? Olha, hoje não vamos jantar fora. O pai disse à família, a mãe e o filho, vamos jantar em nossas casas. Ok. Então o pai não pode se atrever, já que disse que não vai jantar fora, tirar dinheiro e comer com os amigos. Isso dói para os filhos da família. Tu a nós disseste que não tinhas. Como é que vais na rua vais comer? Está a ver? O que acontece com o nosso dirigente é isto. Tu vais lá solicitar algum projeto, olha, o país está em crise. Nós temos problema, não podemos apoiar, mas eles estão sempre a sair. Até dissemos que agora nós temos governantes turistas. Que o que mais tem é desperdiçar fundo. Parceria estratégica é interessante. Mas convidar um presidente no Estado, um presidente, chefe de Estado, de um país para o outro, para vir assistir à Feira do Livro, chefe, fomos muito longe demais. E é isso que o povo reclama. Depois nós não fundamentamos o convite que estamos a fazer. Às vezes por detrás há um impacto positivo, mas nós não falamos. O nosso grande problema hoje, eu vou me referir ao próprio Estado, é que o Estado fala muito pouco o que faz. Divulga muito pouco as ações que faz. Eu defendo sempre o Estado nas minhas intervenções, porque eu sei que o Estado é o ente do bem. O Estado é o único que arrecada os impostos que o cidadão paga. Então tudo tinha que se rever na vida do povo. Olha um esforço que o Estado faz e o povo não sabe, porque não há divulgação. O Estado paga quase 80% sobre a produção do petróleo para nós metermos nossos combustíveis. A subvenção do combustível, quem paga é o Estado. O normal hoje, nós teríamos pago 600 mil para o preço do combustível, do gasóleo, vamos dar exemplo, por litro. Mas o Estado paga essa subvenção. Mas o Estado nunca vem a esta pública e diz justificar que nós fizemos esse esforço. Ele diz que o Estado tinha que divulgar mais. O Estado tinha que falar o que faz e como faz, para que as pessoas percebam que o que está aqui a dizer é real, é verdade. Mas o Estado não. Olha, vamos construir a estrada 102. Ok. Já temos um orçamento que tende a 190 bilhões de dólares. Ok. Pergunta fica, nós temos um país que sobrevive da moeda nacional e é o Kwanza. Por que se faz os orçamentos em dólar? Aí começamos a desvalorizar o nosso Kwanza. Até agora o nosso Kwanza estava flutuando. Não caiu na depreciação. Famílias há que com 40, 50 mil, no mês passado, conseguiram fazer alguma compra no mercado informal. Mas nós queremos estimular os nossos importadores, queremos tentar chamar a atenção à coordenação econômica para os preços, que vá ao terreno, fala com os importadores, sensibiliza a população. Por que razão até agora não baixamos? E como temos que fazer para baixar? O impacto do orçamento na vida do povo vai ser visível se o povo saber o que é isso, o orçamento, como vai ser aplicado, aonde vai ser aplicado, para o próprio povo servir de fiscal. O povo, vamos deixar que o próprio dirigente fale, olha, agora vamos começar a falar. Agora o orçamento foi aprovado, a rúbrica não sei o quê, vamos pagar. Eles vão começar a falar. Agora nós temos que apontar tudo o que eles estão a falar. E vamos começar a pegar os estatutos, as leis, as normas que eles próprios estão a reger. Vamos ler todos. E quando não houver execução, vamos reclamar. Pois bem, a Ministra das Finanças, Vera Daves, quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado na Casa das Leis, considerou que as necessidades de financiamento em 2022 serão inferiores em relação ao ano em curso, em função da trajetória de redução do endividamento. Fala também, digamos que auxiliada pela estratégia conservadora adotada pelo Executivo. Numa perspectiva de citação, ela diz que queremos financiamento sim,
mas com as melhores condições possíveis. Como é que podemos fundamentar esta abordagem da Ministra? Nós temos que pensar num financiamento credível, ajustado, atendendo o nosso nível de necessidade. Hoje a Ministra fala, porque eu disse há pouco tempo, baixamos um bocadinho o nível de endividamento, porque pagamos as dívidas com os impostos. Mas não, é o mesmo imposto que agora baixou. O IVA é um imposto justo e direto. Porque sobre o bolso do cidadão, em segundo sai valor a favor do Estado. É interessante. E vou repetir, vamos querer que Deus interceda nesta nossa gestão, que não oscile mais o preço do barril de petróleo. Porque às vezes o que nos leva ao endividamento não é o critério da vontade, mas é a necessidade. Quando se reajustar, o preço do barril baixar, por exemplo, a 30, que ninguém deseja, espera que Deus não, o diabo me ouça mesmo, porque não é isso que queremos, o Estado não vai ter critério de avaliação nem de escolha, vai ter que recorrer ao endividamento. E o endividamento, em nenhuma parte do mundo, é crime. Se endividar é normal. É por isso que a dívida não é crime. Mas o crime é não honrar com o cumprimento. O Estado, se tivesse que criar endividamento a favor das políticas que queria implementar e que visavam o bem-estar, ninguém criticaria. Mas o nosso grande perigo é receber um financiamento para comprar um sapato, para viajar um dirigente. Isso não sustenta, é muito banal, isso não tem peso, não justifica. Então a ministra disse de clareza, fazendo a projeção do orçamento para os 18 bilhões. Repito, não vamos criar expectativas enquanto não começarmos o ano econômico. Ainda há muito que se espera. Porque o orçamento pode alterar quando... Há sempre revisão do orçamento se o preço pelo qual foi projetado o orçamento baixar. Agora vamos lá supor que foi projetado a $80. Se baixar a 50, teremos que reajustar porque o nosso nível de despesa já vai criar déficit. Como é que vamos sustentar aqueles 30 que nós metemos por cada despesa que temos? Repito, despesa desnecessária desvincula e retarda o atingir daquilo que foi traçado. Alguma palavra de conforto, Dr. Mário Saveto, à população, aos nossos dirigentes, relativamente aos critérios de implementação, ao Orçamento Geral do Estado e agora que vem o novo ano económico? Primeiro, começamos com os órgãos de difusão massiva. Vocês, televisão, têm que divulgar mais. Fazem levar a informação a quem precisa. Chamando os técnicos, especialistas, para informarem ao povo, porque o Estado, muitas das vezes, não faz. Ao Estado, exigimos mais racionalização dos fundos que vão ser alocados. E repito, que essa gestão tenha eficiência e ganhe eficácia. Vamos falar da eficácia porque o povo tem de se repercutir naquilo que é o desenvolvimento. Só dizemos que o país desenvolve, o país está a crescer, quando o bem-estar do povo está equilibrado. As famílias, vamos ter mais calma, essa é a única palavra de conforto, porque já estamos na lama, já estamos na chuva, mas vamos acreditar que alguma coisa venha a melhorar. E quando não melhorar, vamos reclamar. É tão necessário que tenhamos que rever e entendermos o que temos que reclamar. É muito justo que as famílias reclamem. Reclamar cesta básica é o normal que se podia. É contraditório quando um dirigente, um governo, prevê redução da cesta básica e aumenta a cesta básica. Em outras palavras, aumentam a propina e querem reduzir a cesta básica. A propina é um dos condimentos da cesta básica. Não se podia aumentar quando queremos reduzir, é contraditório. Mas respeitamos que o Estado falha, as famílias falham, nós, sociedade civil, também falhamos. Mas vamos ver se conseguimos ajudar o Estado nesse desiderato que altere o paradigma e criemos sempre, em democracia, o bem-estar do povo. O que nos vai tranquilizar enquanto fazedor de opinião é vermos o nosso povo já acautelado, viver em harmonia, não com tudo, mas com o suficiente.
Muito obrigado, Dr. Mário Saveto, economista. Obrigado mesmo pela presença e esperamos contar mais vezes. Estamos juntos, sempre que pudermos, vamos estar aqui para dar o nosso melhor. Pois bem. Assim, telespectadores, esperamos que tenha acolhido e tenha sido, digamos, esclarecido sobre esta matéria do Orçamento Geral do Estado, olhando essencialmente para o critério de implementação a um país, que metas, que regras, que normas é que são cumpridas para a sua implementação, efetivação e a satisfação do bem-estar da população. Por agora, nós vamos a um curto intervalo. Voltaremos dentro de alguns instantes.